Você já ouviu e cantou tantas coisas bonitas nesta noite, e eu sei que o seu coração está cheio. Mas agora eu quero apenas destacar algumas verdades essenciais aqui, porque precisamos compreender algumas coisas para poder realmente vivê-las. Por que a festa de Pentecostes é tão importante? Porque nela está resumida a própria missão de Jesus. No Evangelho de Lucas 12:49, Jesus diz: eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que ele já estivesse aceso. Esse fogo não é destruição, mas transformação. É o fogo do Espírito Santo que vem para renovar completamente a nossa vida. E é importante entender isso com profundidade. O Espírito Santo não faz remendos. Ele não apenas melhora um pouco aquilo que já existe. Ele não trabalha na superfície. Ele faz algo novo. Ele recria a pessoa por inteiro. A nossa vida não é apenas ajustada, ela é transformada. Para entender isso, pense na imagem do milho. O milho, enquanto não passa pelo fogo, continua sendo milho. Mas quando é colocado no calor, ele se transforma em pipoca. O fogo não destrói, ele muda a essência. Assim também é o Espírito Santo. Ele nos coloca no fogo de Deus, para nos transformar por dentro, mudando pensamentos, desejos e o próprio coração. Esse fogo que Deus traz não consome para destruir, mas consome para purificar e transformar. Ele nos leva a enxergar aquilo que antes não víamos, a desejar o que antes não desejávamos e a viver de uma forma nova. E agora pare um instante e reflita comigo. Assim como o ar é essencial para a vida do corpo, o Espírito Santo é essencial para a vida da alma. Nós não conseguimos viver sem respirar. Da mesma forma, a alma não vive sem o Espírito de Deus. Ele é o nosso verdadeiro respiro espiritual. Mas muitas vezes nós não percebemos isso. O mundo está preocupado com a poluição do ar, com o que afeta o ambiente físico. Mas quase ninguém se pergunta o que está poluindo o espírito humano. O que está contaminando a mente, o coração e impedindo o agir de Deus dentro de nós. Porque aquilo que vemos, ouvimos e vivemos pode intoxicar o espírito. Aos poucos, vamos nos acostumando com a violência, com a indiferença, com imagens e atitudes que vão endurecendo o coração. E assim o Espírito Santo encontra menos espaço para agir. É por isso que muitas vezes sentimos cansaço, falta de força, vontade de desistir. Mas é o Espírito de Deus que levanta a pessoa por dentro e dá coragem para continuar. O problema é que muitas vezes não cuidamos do que alimenta a nossa alma. Vivemos em uma época em que a comunicação nunca foi tão fácil. Podemos falar com qualquer pessoa no mundo em segundos. As distâncias praticamente desapareceram, mas ao mesmo tempo nunca houve tanta solidão. As pessoas estão juntas fisicamente, mas separadas interiormente. Estão lado a lado, mas sem se enxergar de verdade. Falta escuta, falta compreensão, falta presença real. Isso mostra uma contradição do nosso tempo. Muita comunicação externa, mas pouca comunhão interior. E é aqui que entra uma comparação muito profunda da Bíblia. Pentecostes é a unidade. É o momento em que o Espírito Santo faz as pessoas se compreenderem, se escutarem e se reconhecerem como irmãos. Já Babel é o contrário disso. Em Babel, os homens quiseram construir uma vida sem Deus. Quiseram chegar ao céu pela própria força. E o resultado foi confusão, divisão e falta de entendimento. Cada um passou a falar uma linguagem diferente. E ninguém mais se compreendia. Hoje, muitas vezes, nós vivemos um tipo de Babel dentro das nossas casas, do trabalho e da sociedade. As pessoas falam, mas não se entendem. Estão próximas, mas não se conectam. E isso é sinal de que algo espiritual precisa ser restaurado. Por isso, Pentecostes não é apenas uma lembrança do passado. É uma necessidade atual. Precisamos do Espírito Santo para reconstruir a unidade dentro de nós e ao nosso redor. Sem ele, a vida se fragmenta. Com ele, tudo começa a ganhar sentido novamente. Mas existe algo essencial aqui. Deus não força ninguém. O cristianismo é uma religião do desejo. O Espírito Santo não é imposto. Ele é convidado. Ele age quando é desejado, quando é buscado de coração aberto. Por isso, cada pessoa precisa tomar uma decisão interior. Eu quero o Espírito Santo. Eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado. Sem esse desejo não há transformação verdadeira. Deus respeita profundamente a liberdade humana. E quando esse desejo nasce, algo começa a mudar dentro de nós. Começamos a pedir direção,
a buscar entendimento, a querer viver de forma diferente. E o Espírito Santo vai, pouco a pouco, reorganizando a nossa vida por dentro. Ele nos transforma em testemunhas vivas. Pessoas que não apenas falam de Deus, mas que refletem Deus através das atitudes, das escolhas e da forma de viver. E essa transformação não é teórica. Ela é prática, diária e real. A cada dia o Espírito Santo pode renovar o nosso coração, se nós permitirmos. Ele pode nos tirar de um estado de dureza e nos conduzir a uma vida nova. Por isso, Pentecostes é fogo, é presença, é transformação. É Deus agindo dentro do ser humano para fazer dele algo novo, vivo e cheio de sentido. Vivemos hoje uma realidade que parece cheia de avanços, mas vazia em profundidade. A tecnologia encurtou distâncias, acelerou respostas e tornou o mundo quase instantâneo, mas não conseguiu resolver a solidão humana. As pessoas se comunicam o tempo todo, mas muitas vezes não se encontram de verdade. Não se escutam com o coração e não conseguem mais perceber a dor do outro. Há uma grande contradição no nosso tempo. Nunca foi tão fácil falar, mas nunca foi tão difícil compreender. As casas estão cheias de gente, mas muitas vezes vazias de diálogo verdadeiro. No mesmo ambiente, cada um está preso a uma tela, a uma distração, a um mundo paralelo, e a comunhão entre as pessoas vai se perdendo aos poucos. Isso revela algo profundo sobre o ser humano. A comunicação externa cresceu, mas a comunicação interior enfraqueceu. E quando isso acontece, não é apenas a sociedade que sofre, mas também o coração humano, que vai ficando cada vez mais fechado, mais indiferente e menos sensível à presença de Deus e ao sofrimento do próximo. É por isso que a mensagem de Pentecostes se torna tão atual. O Espírito Santo não vem apenas para inspirar momentos religiosos, mas para restaurar aquilo que foi quebrado dentro da experiência humana. Ele reconstrói a capacidade de escutar, de compreender e de amar de forma verdadeira. Sem o Espírito Santo, a vida se fragmenta. As relações se tornam superficiais, os encontros perdem profundidade e o ser humano começa a viver isolado mesmo estando cercado de pessoas. Mas quando o Espírito age, ele une aquilo que estava disperso, cura aquilo que estava dividido e devolve sentido ao que parecia perdido. A Escritura mostra claramente esse contraste entre Babel e Pentecostes. Em Babel, o orgulho humano tenta construir uma realidade sem Deus, baseada apenas na própria força e inteligência. O resultado é confusão, divisão e incapacidade de comunicação. Cada um segue seu próprio caminho e ninguém mais se entende. Já em Pentecostes acontece o oposto. O Espírito Santo desce e une pessoas diferentes, culturas diferentes e línguas diferentes em um único entendimento. Não porque todos se tornam iguais, mas porque todos passam a ser movidos pelo mesmo amor e pela mesma presença de Deus. Esse é o grande mistério. O Espírito Santo não apaga a diversidade. Ele transforma a divisão em comunhão. Ele não elimina as diferenças humanas, mas as coloca em harmonia. Onde havia separação, ele cria unidade. Onde havia confusão, ele gera clareza interior. Mas essa ação de Deus não acontece automaticamente. Existe uma condição essencial, o desejo humano. Deus não força a transformação. O Espírito Santo não invade a vida de ninguém sem ser chamado. Ele é dom, ele é convite, ele é resposta a um coração que deseja ser transformado. Por isso, a vida espiritual começa com uma escolha simples, mas profunda. Querer. Querer mudar, querer ser renovado, querer ser guiado por Deus. Sem esse movimento interior, o coração permanece fechado, mesmo estando exposto às coisas espirituais. Quando uma pessoa começa a desejar o Espírito Santo de verdade, algo novo começa a nascer dentro dela. Ela passa a buscar sentido, passa a pedir direção, passa a olhar para a vida com mais humildade e abertura. E é nesse espaço que Deus começa a agir com liberdade. O Espírito Santo não apenas orienta decisões, ele transforma a própria forma de pensar e sentir. Ele não age apenas em momentos específicos, mas constrói uma nova mentalidade, um novo olhar sobre a vida, sobre as pessoas e sobre o próprio caminho. E essa transformação não é algo distante ou abstrato. Ela acontece no cotidiano, nas escolhas simples, nas atitudes silenciosas e na forma como a pessoa reage à vida. Aos poucos, o interior vai sendo reorganizado, curado e iluminado.
O mais importante é compreender que essa presença divina não tira a liberdade humana, pelo contrário, a aperfeiçoa. Deus não anula a pessoa, Ele a realiza. Ele não substitui o humano, Ele o eleva. O Espírito Santo torna o ser humano mais verdadeiro, mais consciente e mais livre. Por isso, a proposta de Pentecostes continua atual em cada geração. Não é apenas uma memória religiosa, mas uma experiência viva que pode acontecer diariamente. Cada novo dia é uma nova oportunidade de dizer: Espírito Santo, vem e renova o meu interior. E quando essa oração se torna sincera, o coração começa a experimentar algo diferente. Surge uma paz que não depende das circunstâncias, uma clareza que não vem apenas da lógica humana e uma força interior que sustenta mesmo nos momentos mais difíceis. O mundo pode continuar acelerado, confuso e dividido, mas dentro de quem permite a ação do Espírito nasce uma unidade profunda. Uma unidade entre fé, vida e propósito. Uma unidade que não depende do externo, mas da presença viva de Deus dentro da alma. E é exatamente isso que Pentecostes continua nos ensinando. Que a verdadeira transformação não começa fora, mas dentro. E quando o Espírito Santo encontra um coração aberto, ele não apenas visita, ele permanece e transforma tudo. Quando começamos a perceber a ação do Espírito Santo na nossa vida, tudo ao nosso redor muda de significado, porque aquilo que antes parecia confuso começa a ganhar direção. Não é que os problemas desaparecem, mas nós passamos a enxergá-los de outra forma, com um olhar mais profundo, mais sereno e mais alinhado com aquilo que Deus deseja de nós. E essa transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, no silêncio da alma que se abre para ser conduzida. O grande desafio do ser humano não é a falta de informação, nem a falta de tecnologia, nem mesmo a falta de recursos. O grande desafio é a falta de direção interior, porque sem o Espírito Santo nós podemos até ter conhecimento, mas não temos sabedoria para usar esse conhecimento. Podemos ter palavras, mas não temos discernimento para saber quando e como usá-las. E é exatamente aí que o Espírito Santo se torna essencial, porque ele não apenas informa, ele transforma. Muitas vezes a vida espiritual é comparada a um caminho, mas esse caminho não é sempre claro aos olhos humanos. Existem momentos em que tudo parece escuro, e é justamente nesses momentos que o Espírito Santo atua como luz interior, não eliminando a noite, mas iluminando o próximo passo. E isso já é suficiente para quem aprende a confiar, porque ninguém precisa ver todo o trajeto de uma vez, apenas precisa ser guiado passo a passo. Quando Jesus promete o Espírito Santo, ele não está oferecendo apenas um consolo emocional, mas uma presença real que reorganiza a existência humana. É como se algo dentro de nós fosse reeducado, corrigido, alinhado novamente com a verdade. E essa verdade não é uma ideia abstrata, mas uma pessoa viva que habita em nós e nos conduz com paciência, mesmo quando resistimos. O problema é que muitas vezes nós queremos controlar tudo, inclusive a nossa própria transformação. Queremos decidir até o ritmo de Deus em nossa vida, mas o Espírito Santo não funciona sob controle humano. Ele age na liberdade e só encontra espaço onde há abertura sincera. Por isso, a conversão verdadeira começa quando deixamos de resistir e começamos a permitir. Permitir que Deus atue não significa passividade, mas uma entrega consciente, uma escolha diária de confiar. E essa confiança não é cega, ela é construída na experiência, nos pequenos momentos em que percebemos que fomos conduzidos melhor do que se tivéssemos decidido sozinhos. Aos poucos, a alma aprende que entregar não é perder, mas ganhar direção. E quando falamos de transformação, não estamos falando de algo superficial, mas de uma mudança profunda de mentalidade, de desejos e de prioridades. O Espírito Santo não apenas ajusta comportamentos, ele reorganiza o interior do ser humano. Aquilo que antes parecia essencial perde força, e aquilo que era ignorado começa a ganhar valor. Essa mudança interior também afeta a forma como nos relacionamos com os outros. Porque quando o Espírito Santo habita em nós, começamos a ver o próximo com mais compaixão e menos julgamento. Começamos a perceber que cada pessoa carrega uma história invisível, que isso nos impede de agir com dureza desnecessária. O coração vai sendo educado para amar de forma mais madura. Mas essa maturidade não surge de um dia para o outro.
É um processo contínuo, feito de escolhas repetidas, de pequenos sim diários ao convite de Deus. E cada vez que dizemos sim, mesmo sem sentir nada extraordinário, estamos permitindo que algo novo seja construído dentro de nós. É assim que a transformação se sustenta, na fidelidade do cotidiano. O mundo muitas vezes tenta nos convencer de que precisamos ser autossuficientes, que depender de Deus é sinal de fraqueza. Mas na lógica do Espírito Santo, a verdadeira força nasce justamente da dependência consciente de Deus. Não porque somos incapazes, mas porque reconhecemos que fomos criados para viver em comunhão com Ele. E essa comunhão não é teórica, ela é prática, se manifesta nas decisões, nas palavras, nas atitudes e até no silêncio. O Espírito Santo não atua apenas nos momentos de oração formal, mas em toda a vida, especialmente quando precisamos escolher o bem em situações difíceis. Ele se torna uma presença constante, discreta, mas profundamente ativa. Quando entendemos isso, começamos a perceber que nada na vida espiritual é desperdiçado. Até os momentos de fragilidade podem se tornar espaços de crescimento se forem entregues a Deus. Porque o Espírito Santo não rejeita a nossa humanidade, ele a assume e a eleva, transformando fraqueza em aprendizado. E assim, pouco a pouco, a pessoa vai deixando de viver apenas por impulsos e começa a viver por inspiração. Não uma inspiração vaga, mas aquela que vem de dentro, como uma paz que orienta, como uma clareza que não depende de circunstâncias externas. É nesse ponto que a vida espiritual começa a amadurecer de verdade. Por isso, cada dia é uma nova oportunidade de recomeço. Não existe transformação definitiva sem continuidade. O Espírito Santo não é uma experiência isolada, mas uma presença constante que precisa ser acolhida todos os dias. E quando isso acontece, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser caminho com sentido. No fundo, tudo se resume a isso. Aprender a viver com o Espírito Santo não como algo distante, mas como alguém que caminha conosco. E quando essa consciência se torna viva dentro de nós, tudo começa a mudar, não porque o mundo mudou, mas porque nós fomos transformados por dentro. Você já participou de momentos em que tantas coisas belas foram ditas e cantadas, que parece que o coração já não consegue guardar mais nada, mas ainda assim algo precisa ser dito com clareza para que tudo aquilo faça sentido na vida real. É justamente aí que nasce a necessidade de entender o que celebramos. E por que certas festas na fé cristã não são apenas lembranças, mas experiências profundas de transformação. Pentecostes não é apenas uma data, é uma chave de compreensão sobre quem somos e para onde estamos sendo conduzidos. Quando Jesus resume sua missão, dizendo que veio trazer fogo à terra e desejando que ele já estivesse aceso, ele não está falando de destruição, mas de transformação. Esse fogo é o Espírito Santo, que não apenas melhora a vida humana por fora, mas refaz o ser humano por dentro. Não se trata de remendos espirituais, mas de uma nova criação, onde pensamentos, desejos e escolhas são reorganizados pela presença de Deus. Esse processo de mudança pode ser entendido de forma simples quando pensamos no milho que só se torna pipoca depois de passar pelo fogo. Enquanto não há calor, ele permanece o mesmo. Mas quando o fogo age, ocorre uma transformação completa de dentro para fora. Assim também é a ação do Espírito Santo. Ele não apenas ajusta partes da nossa vida, ele nos transforma por inteiro, abrindo os olhos para realidades que antes não víamos. Esse fogo de Deus não destrói, mas purifica. Ele queima aquilo que impede o crescimento, mas preserva aquilo que tem valor eterno. É um fogo que corrige sem ferir a identidade, que transforma sem anular a pessoa. E é por isso que compreender o Espírito Santo não é algo teórico, mas uma experiência viva que muda a forma como pensamos, sentimos e agimos no mundo. Se prestarmos atenção, percebemos que assim como o corpo depende do ar para viver, a alma depende do Espírito Santo para existir plenamente. O ar é invisível, mas essencial. Da mesma forma, o Espírito Santo é invisível aos olhos humanos, mas absolutamente vital para a vida espiritual. Sem ele, a alma perde força, direção e sentido, mesmo que externamente tudo pareça em ordem. No mundo atual, existe uma preocupação crescente com tudo aquilo que polui o ar físico,
mas quase não há atenção ao que polui o interior do ser humano. Há uma espécie de distração coletiva que faz que as pessoas se preocupem com o ambiente externo, mas ignorem o ambiente interno da alma. E isso levanta uma pergunta essencial. O que está contaminando nossos pensamentos, nossos desejos e nossa capacidade de perceber Deus? Muitas vezes, a mente e o coração se acostumam com imagens, sons e experiências que vão enfraquecendo a sensibilidade espiritual. A violência, o egoísmo e a indiferença vão se tornando normais. E pouco a pouco a pessoa perde a capacidade de reconhecer o bem, a beleza e a presença de Deus ao seu redor. É assim que o Espírito Santo vai sendo abafado dentro de nós, não por ausência de Deus, mas pela falta de abertura humana. O cristianismo, nesse sentido, não é uma imposição, mas uma religião do desejo. Deus não força ninguém a ser transformado, Ele convida. E esse convite exige uma resposta interior. Desejar, pedir e abrir o coração para que o Espírito Santo possa agir. A transformação não acontece sem essa decisão pessoal de permitir que Deus entre e reorganize tudo o que está dentro de nós. Por isso, Pentecostes não é apenas um evento do passado, mas uma realidade que pode se repetir todos os dias na vida de quem escolhe abrir espaço para Deus. O Espírito Santo continua sendo derramado, mas ele age onde encontra desejo, abertura e confiança. Sem medo, a pessoa pode dizer, eu quero ser transformado. E é nesse ponto que começa uma nova história interior, guiada não pela força humana, mas pela ação divina. O Espírito Santo não é apenas uma ideia distante ou um símbolo bonito da fé, mas uma presença viva que continua agindo na história humana e na vida de cada pessoa que se abre a Ele. Quando compreendemos isso, deixamos de tratar a nossa espiritualidade como algo superficial e começamos a perceber que existe um convite constante de Deus para uma transformação real. Essa transformação não acontece de forma automática, mas nasce de um desejo profundo de mudança interior, onde a pessoa reconhece que sozinha não consegue caminhar plenamente. A vida cristã, nesse sentido, não é uma obrigação pesada, mas uma resposta livre a um amor que chama. Deus não força ninguém a segui-lo, Ele convida. E esse convite exige uma decisão diária, porque cada dia traz novas escolhas, novas lutas e novas oportunidades de permitir que o Espírito Santo conduza os pensamentos, as palavras e as atitudes. Quando essa abertura acontece, a vida começa a ganhar uma direção diferente, mais consciente e mais sensível à vontade de Deus. Muitas vezes, o maior obstáculo para essa ação divina não é a falta de fé, mas a distração constante do mundo. As pessoas vivem cercadas de informações, ruídos, pressa e preocupações, mas perdem a capacidade de ouvir o silêncio onde Deus fala. O coração vai ficando cansado, a mente sobrecarregada e aos poucos a sensibilidade espiritual vai sendo abafada. Por isso é necessário aprender novamente a escutar, a parar por dentro e a reconhecer a voz suave do Espírito Santo que orienta sem impor. Quando a pessoa começa a se abrir para essa escuta, algo novo acontece. Ela passa a perceber que Deus não está distante, mas presente em cada detalhe da vida. Situações simples começam a ganhar sentido, decisões difíceis encontram direção e até os momentos de sofrimento passam a ser vistos sob outra luz. Não porque a dor desaparece, mas porque a presença de Deus passa a sustentar o coração de uma forma diferente, mais profunda e mais firme. Essa presença também gera responsabilidade. Quem experimenta o Espírito Santo não pode mais viver fechado em si mesmo, porque começa a perceber o outro com mais clareza. A fé verdadeira sempre gera comunhão, sempre rompe isolamento e sempre conduz ao serviço. Não se trata de grandes discursos, mas de pequenas atitudes que revelam amor, paciência, escuta e misericórdia no cotidiano. É nesse ponto que a vida espiritual se torna concreta. O Espírito Santo não transforma apenas sentimentos, mas atitudes, escolhas e caminhos. Ele conduz a pessoa a ser mais verdadeira, mais simples e mais disponível para fazer o bem, mesmo quando isso exige renúncia. E é justamente nessa entrega que a liberdade interior se fortalece, porque a pessoa deixa de ser escrava apenas de si mesma e passa a viver guiada por algo maior. Ao longo dessa caminhada, surgem também momentos de fragilidade, dúvidas e limites humanos.
No entanto, o Espírito Santo não se afasta nesses momentos, pelo contrário, ele age justamente na fraqueza. É ali, quando a pessoa reconhece que não controla tudo, que Deus pode agir com mais profundidade. A graça não depende da perfeição humana, mas da abertura sincera do coração. Por isso, a espiritualidade cristã não é uma busca por controle, mas um aprendizado de confiança. Confiar significa aceitar que nem sempre se entende o caminho inteiro, mas continuar caminhando mesmo assim, acreditando que Deus conduz cada passo. Essa confiança vai sendo construída aos poucos, na oração, na vida sacramental e na prática do amor concreto ao próximo. E assim, aos poucos, a vida vai sendo moldada por dentro. Não de forma imediata ou espetacular, mas de maneira constante e profunda. O Espírito Santo vai reorganizando prioridades, limpando intenções e iluminando escolhas. A pessoa começa a perceber que aquilo que antes parecia essencial perde importância e aquilo que era simples passa a ter um valor muito maior. No final, tudo se resume a uma decisão interior. Permitir ou não que Deus transforme a própria vida. O convite continua aberto todos os dias, em cada situação, em cada encontro e em cada escolha. E quando esse convite é aceito com sinceridade, a vida deixa de ser apenas uma sequência de acontecimentos e se torna um caminho de transformação contínua, onde Deus age silenciosamente, mas de forma real, profunda e constante.